No estúdio está hoje para a grande entrevista Açoriano Oriental a SUS-TSF Mónica Seidi, Secretária Regional da Saúde e Segurança Social. Concede-nos esta entrevista numa altura em que os Açores estão em situação de calamidade pública regional, motivada pelo incêndio do Hospital Divino Espírito Santo, e no momento em que a prestação de cuidados de saúde da Ilha de São Miguel e na região está condicionada, tendo em conta as limitações de funcionamento dos serviços hospitalares desta ilha. É médica, está há pouco mais de um ano com a pasta da saúde. Neste período tivemos eleições antecipadas na região, um orçamento por aprovar durante quase meio ano e agora o incêndio no Hospital Ponta Delgada. De que modo é que está o incêndio a afetar a prestação de cuidados de saúde em termos concretos, seja ao nível das cirurgias programadas, das consultas e tratamentos? Antes de mais, muito obrigado, Paula, muito obrigado pelo convite em estar aqui nesta entrevista. Eu costumo dizer que, efetivamente, o Hospital do Divino Espírito Santo é um hospital fim de linha na região. Portanto, é o hospital, pela sua dimensão, pela área de abrangência, portanto, o número de utentes inscritos aqui na Ilha de São Miguel, pela sua diferenciação, pelo número de recursos humanos, é um hospital que recebe utentes de todo o Serviço Regional de Saúde, de todas as ilhas. Há, efetivamente, valências que existem neste hospital, que não existem nos outros dois hospitais da região, e, naturalmente, confere uma importância que ninguém questiona. Até alguns desses procedimentos são procedimentos life-saving, como é o caso dos cateterismos cardíacos, na iminência de doentes que têm infartos, ataques de coração, para ser mais concreta e esclarecedora, e que necessitam de uma intervenção para, efetivamente, ser salva a vida numa situação limite. Também, do ponto de vista de obstetrícia e ginecologia e também da pediatria, neste caso a neonatologia, é um hospital que recebe todas aquelas grávidas com doença associada à sua gravidez, porque gravidez não é doença, mas efetivamente ao longo da gravidez podem surgir situações que confira à grávida a condição de grávida com patologia, e que é este hospital que recebe muitas destas situações, além de que também do ponto de vista dos bebés que ou nascem prematuros ou estão associados então a uma gravidez com patologia. Claro que na ausência desta estrutura, e estou a dar um exemplo destas situações mais emergentes e que efetivamente preocupam as pessoas, todos nós percebemos que estamos a falar de um hospital que tem efetivamente uma importância extrema. Em relação à questão em concreto, a nível das cirurgias programadas, das consultas externas e dos próprios exames, que penso que foi isso que avançou, eu recordo que neste momento passou cerca de um mês e meio, sensivelmente, após o incêndio. Nós não temos uma estrutura física a funcionar como teríamos ou como tivemos até ao dia 3 de maio. E, portanto, naturalmente, todas essas situações estão comprometidas, na medida em que é expectável que haja aqui um agravamento, portanto, das listas de espera, quer do ponto de vista da cirurgia programada, que já acontecia, e já tive a oportunidade também de me pronunciar sobre isso, que efetivamente, quando estamos a falar de um aumento de produção, nomeadamente a nível da realização de mais consultas externas das diferentes especialidades cirúrgicas e não cirúrgicas, estamos a falar de uma maior produção a nível dos próprios exames de complementares de diagnóstico. Quando procuramos mais, também encontramos mais. E, portanto, há aqui também um maior número de utentes que tem vindo a crescer do ponto de vista das listas de espera, e que, concomitantemente, no ano 2023 foi o ano que tivemos o maior número de produção do ponto de vista cirúrgico. Portanto, reconhecendo que haveria margem em alguns dos blocos operatórios, e neste caso concreto também no bloco operatório do H10, para uma otimização essa que tem que ver possivelmente com necessidade de contratação de mais recursos e também de uma melhor gestão dos tempos de bloco, inevitáveis também esta falta de alguns recursos em algumas especialidades. É expectável que estes números, até à data de hoje, se agravem, porque também não estamos a produzir, não temos a mesma capacidade de bloco operatório que tínhamos antes. Eu recordo que, no caso do H10, tínhamos 6 salas de bloco operatório para cirurgia programada e que agora, à data de hoje, estamos reduzidos a 2 salas de bloco operatório na clínica, na CUF, e também na clínica do Bom Jesus, que desde o primeiro momento estas 2 instituições, a par de outras, têm demonstrado toda a disponibilidade. É claro que a nossa preocupação será o quanto antes
ter aqui medidas que permitam travar este crescimento exponencial ou este aumento exponencial de doentes que entrem na lista de espera sem a qual tenham resposta ou operar atempadamente aqueles que já se encontravam inscritos. É expectável que nestes primeiros meses haja um agravamento do número de utentes em lista e que o tempo médio de espera se agrave, porque, como disse, nós não temos a capacidade que tínhamos à data do dia 3 de maio. Também posso dizer que, perante esta realidade, e que são os próprios profissionais de saúde que transmitem essa preocupação de forma sistemática, através do Conselho de Administração, da sua direção clínica e também diretamente à tutela, temos de arranjar algumas medidas que permitam inverter esta situação. É claro que o facto de não termos o número de blocos operatórios é bastante limitador. Já houve essa sinalização, conforme estava a dizer, quer da direção clínica, junto à tutela, quer dos próprios profissionais, e claro que vamos ter de avançar desde já para 3 medidas imediatas. Ou será dada essa possibilidade de serem operados doentes ao sábado, porque durante o fim de semana o bloco operatório da CUF e da Clínica do Bom Jesus continua disponível e, portanto, vamos ter de fazer esse esforço desde que hajam profissionais de saúde com essa vontade, e tenho a certeza que sim, porque até agora o que nos foi transmitido foi nesse sentido, de fazer cirurgia durante o fim de semana, eventualmente fazer aqui uma melhor gestão, portanto, dos blocos operatórios disponíveis, nomeadamente a nível do horário, ou seja, estender o horário de funcionamento dos blocos operatórios até, pelo menos, às 20 horas, criando aqui uma possibilidade de haverem horários desfasados. E, naturalmente, teremos de aqui intercalar os tipos de cirurgia, quer seja a cirurgia de ambulatório, quer seja a cirurgia dita convencional. Aqui porquê? Porque o grande problema também se prende com o facto de nós não termos o mesmo número de camas para, após a cirurgia, alocar estes doentes. Eu recordo que o H10 tinha habitualmente uma capacidade de camas que se aproximava das 430. Neste momento, como é sabido pela dispersão onde o hospital funciona nos diferentes serviços que está a funcionar, mas não tem essa capacidade instalada, isso acaba por limitar a possibilidade, portanto, do número de cirurgias que é realizado. Naturalmente, é algo que nos preocupa. Agora recordo que passou cerca de 1 mês e meio, não temos uma estrutura física e claro que o futuro preocupa-nos e atempadamente, além destas medidas que acabei de elencar, serão tomadas medidas por forma a minimizar todos os constrangimentos causados aos nossos utentes. Haverá aqui algum tipo de cooperação com os Serviços Nacionais de Saúde, no sentido de recuperação também com a ajuda deles? Essa é uma possibilidade que também analisamos. Além de que, dentro dos próprios hospitais da região, também temos de analisar essa possibilidade. À cabeça surgem-me 2 preocupações, que é deslocar as equipas do H10 para a terceira ou para o FAIAL. Não sei se será de todo viável, possivelmente não, porque as próprias equipas estão distribuídas por 3 instituições e têm de dar resposta em vários locais ao mesmo tempo. E claro que isso acaba por limitar. Contudo, havendo a possibilidade de estreitar a colaboração com os outros 2 hospitais, que tem acontecido, mas que naturalmente poderá ser intensificada e deverá ser intensificada, a par disso, do ponto de vista nacional, também já houve um contacto com a Sra. Ministra da Saúde, no sentido até de disponibilizar. Recordo que recentemente foi lançado um plano de emergência no setor da saúde, em que há um programa próprio para a recuperação de listas de espera, nomeadamente dos doentes oncológicos. Se nós precisarmos dessa situação, há a abertura do Governo da República para que os nossos doentes possam usufruir. Felizmente, é uma situação que na região não se coloca, ou seja, os nossos doentes oncológicos, felizmente, não têm um tempo de espera à semelhança do que acontece a nível nacional. Não quer isso dizer que numa situação mais delicada, possivelmente será necessário entrar em contacto e, havendo esta abertura, utilizaremos, portanto, esta linha de apoio aos nossos utentes, assim como para outras cirurgias urgentes ou prioritárias e que, eventualmente, na ausência de camas disponíveis na região, mas que sejam necessárias fazer, porque há cirurgias que não podem ser diferidas e que têm mesmo de ser realizadas, tem havido essa abertura e esse contacto, quer com a Sra. Ministra, quer até com o Presidente do Conselho de Administração do Hospital de Santa Maria, que na semana passada visitou o hospital e que deixou desde já este compromisso. Além de slots de camas para doentes de cuidados intensivos, há essa possibilidade de haver aqui uma parceria para a realização de exames complementares de diagnóstico e também de cirurgias.
Mas não há assim números já apurados em relação a estes atrasos, a estes impactos que já houve neste mês, digamos assim, de paragem ou de grande travagem, digamos assim. Mas está-se a referir a nível das cirurgias de cancelamentos? Exato, das programadas. A nível de cancelamentos nós temos efetivamente, posso lhe dizer que é mais uma gestão diária, ou seja, a cirurgia programada, como deve calcular e o próprio nome diz isso, não é decidida na véspera. Não é? O doente tem de ser preparado, tem que ser avisado. Os cancelamentos que estão ou que ocorreram até o momento devem-se com o facto de não haver uma cama disponível, porque houve necessidade de internar doentes noutras situações mais emergentes e podemos não ter uma cama disponível para que o doente seja deitado após a cirurgia com segurança, da mesma forma que também, a par destas camas de serviço de internamento, por vezes, se é uma cirurgia com maior cuidado e que o cirurgião sabe à partida pela própria extensão da cirurgia, por outros fatores que são analisados, o doente precisará de uma cama de cuidados intensivos. Ora, se é uma cirurgia que é programada na semana anterior para ocorrer na segunda-feira, se durante o fim de semana não há camas de cuidados intensivos, essa cirurgia não é todo realizada. Eu penso que está-me a faltar aqui concretamente o número, mas ainda recentemente, penso no comunicado da semana passada, o hospital divulgou esses números. É claro que é expectável que hajam aqui outras situações que possam surgir e para as quais nós vamos ter que adaptar, portanto, a nossa estratégia, porque isto é um processo completamente dinâmico e estamos também a falar de um setor muito dinâmico. Eu queria tentar dar-lhe, portanto, aqui alguns números mais concretos do ponto de vista da cirurgia. A hospitalização domiciliária poderá ser aqui também é verdade que seria lançada como projeto piloto, mas poderia eventualmente ser aqui também uma ajuda para que se pudesse aumentar a capacidade do hospital. Sem sombra de dúvida. Eu acho que é preciso desmistificar aqui alguns mitos também em relação à hospitalização domiciliária, e na medida em que a hospitalização domiciliária é um projeto que já decorre a nível internacional. Portanto, nós estamos apenas a seguir aquilo que são as tendências que decorrem para esse mundo fora e que têm permitido reduzir efetivamente o número de internamentos. Esta já era uma proposta que o próprio Conselho de Administração dos 3 hospitais tinha submetido à tutela. E claro que nesta perspectiva, se pudermos acelerar a implementação desse processo, tanto melhor, porque nós não queremos pôr aqui os doentes em casa sem qualquer tipo de acompanhamento. Não. Será feita uma avaliação, quer do ponto de vista clínico, quer do ponto de vista social, e só serão elegíveis para uma possível hospitalização domiciliária os utentes que cumpram estes critérios, sendo certo que serão acompanhados diariamente por uma equipa e tem os mesmos benefícios, não digo benefícios, mas o mesmo tipo de cuidados ou tratamentos que um doente em situação de internamento terá. Portanto, avançar-se com esse programa de hospitalização domiciliária, que, repito, não é novo, já está implementado a nível nacional com bons resultados, é numa perspectiva de permitir que haja um acompanhamento ao utente no seu domicílio, portanto, junto do seu ambiente habitual, mas que está a ter acesso a tratamentos para combater uma situação aguda de doença que entretanto, poderá ter surgido. E haverá uma data para avançar já com este projeto piloto ou ainda não está definido? Não está definido o dia exatamente o dia. Temos a intenção, até porque essa também é uma medida que consta no plano de investimentos do ano 2024, mas queríamos até ao final do ano arrancar com o projeto piloto, numa fase inicial com 5 camas, com a perspectiva de crescimento. Mas aquilo que está preconizado, do ponto de vista de guidelines e atendendo à nossa população, será iniciar-se com 5 camas e depois fazer naturalmente uma avaliação do projeto, com a perspectiva então de haver esse crescimento. Em relação ao valor dos prejuízos do H10, foi inicialmente estimado em 24,3 milhões de euros. Que estimativa é que é feita agora, neste momento? Neste momento, nós estamos ainda a apurar os custos que temos tido em relação a esta situação. Como eu já tive a oportunidade de dizer, esta é uma situação que diariamente, quase que de forma horária, gera custos acrescidos. Nós não estamos a falar de uma
de uma intempérie que ocorreu e que destruiu uma estrutura física. Nós estamos a falar de uma estrutura física que ficou completamente inoperacional e que fez com que o hospital tivesse que ser deslocado para fora do hospital e estar distribuído por 6 outras estruturas. É claro que tudo isto tem custos. E desde já o facto de, por exemplo, os profissionais de saúde que trabalhavam no Concelho de Ponta Delgada agora trabalham no Concelho da Ribeira Grande, isso vai gerar um custo. Os médicos, uma escala de médicos de uma certa especialidade, de uma determinada especialidade, nomeadamente medicina interna e cirurgia, que prestavam serviço num único sítio, agora estão distribuídos pela Ribeira Grande, pelo posto médico avançado, pela CUF. Portanto, tudo isto vai gerando custos acrescidos. Eletricidade, claro que nesta fase, ou seja, outro tipo de despesa mais do foro de consumíveis, tudo isto está distribuído por outros sítios e claro que o Centro de Saúde da Ribeira Grande tem um histórico e que possivelmente, à data de hoje, tudo o que é despesas estará acima desse histórico. Estamos naturalmente a fazer esse levantamento, até porque é nosso compromisso dar conta, dar nota pública dessas mesmas despesas. Temos também de enviar de forma apurada um relatório para o Governo da República, que como é público também já se disponibilizou para nos dar aqui um auxílio com uma comparticipação que chegará até aos 85%, mas que naturalmente temos de reportar tudo aquilo que tem vindo a ser apurado. Além disso, há também ainda os custos associados aos internamentos, quer da CUF, quer da Clínica de Bom Jesus. Numa fase inicial, nos primeiros 10 dias, também como já é sabido, a CUF não cobrou qualquer tipo de... não nos imputou qualquer custo, sendo que desde o dia 15 de maio até a data de hoje, há custos que estão a ser gerados. Estamos atualmente numa fase de negociação ou de identificação dos custos entre as diferentes estruturas que nos deram apoio para que de forma rigorosa possamos chegar a um valor final que à data de hoje, sem querer avançar para um número específico, será superior àquilo que foi o valor dos 24 milhões anunciado no dia 24 de maio, se não me falha a memória. O H10 tinha projetos de reabilitação prontos para avançar. Serão estes projetos que vão agora ser reaproveitados ou haverá aqui uma necessidade também de revê-los? Olha, eu com toda... eu tenho a melhor das intenções em relação a este assunto porque reconheço que o H10 necessita de ganhar uma nova vida. Já tive a oportunidade de dizê-lo publicamente, o Sr. Presidente do Governo Regional também. A dimensão do H10 à data de hoje, por tudo aquilo que ele representa para a região autónoma dos Açores e para o Serviço Regional de Saúde, não compadece de remendos. Nós temos de ter a ousadia de projetar um hospital para o futuro. É claro que isso não se faz de um dia para o outro. É claro que é preciso ter aqui pensamento estratégico, massa crítica que nos ajude a tomar o caminho, ou decidir no caminho certo. Posso dizer-lhe que não faz sentido, neste momento, a obra que estava inscrita no Plano de Investimentos de 2024, que diz respeito à cirurgia de ambulatório. Porque, efetivamente, e como já foi dito publicamente, e eu volto aqui a reforçar este compromisso, se é a intenção do Governo Regional avançar para um hospital modernizado, requalificado e ampliado, provavelmente a zona onde iria ser feita essa obra de cirurgia de ambulatório será totalmente modificada, até numa perspectiva do bloco central ser também ele ampliado e requalificado. Ainda esta semana esteve em visita à Ilha de São Miguel, especificamente para esta situação, o arquiteto Elídio Pelicano, que foi responsável pela obra, pelo projeto de arquitetura do H10, mas que, à data de hoje, continua a ser uma das principais referências do setor da saúde, e só a título de exemplo tem entre mãos a construção do novo Hospital da Madeira, a requalificação dos hospitais universitários da Universidade de Coimbra e o próprio Hospital Lisboa Oriental, que ainda não avançou. Portanto, é efetivamente uma pessoa de renome, e após a visita à infraestrutura, ele próprio afirmou que, apesar do tempo de construção da mesma, o problema não é a infraestrutura, a infraestrutura é aproveitável. Aqui o que importa é, sim, redefinir o plano funcional do hospital. E, portanto, temos um hospital que ainda tem muito para dar, sendo certo que será modernizado, requalificado
ampliado e até, permita-me que diga, há efetivamente um pensamento na ordem dos 3 R's, portanto, redimensionar, reorganizar e reparar o H10, numa perspectiva de futuro, futuro este que poderá chegar até aos 50 anos, não é, de viabilidade, mas que também nos permite, numa ótica de alguma economia, poupar 40% do valor daquilo que seria construir um hospital de raiz, aliado a todo o tempo que demoraria uma obra que não se compadece com o tempo de espera para os nossos utentes. E de que modo então será feita esta dupla, digamos, intervenção, que é a necessidade de intervir já de modo a recuperar e retomar os cuidados e ao mesmo tempo redefinir toda esta funcionalidade do hospital? É aí também que se enquadra a questão da estrutura modular. É um investimento que deve ser também pensado nesta perspectiva. Ou seja, nós temos uma zona junto ao hospital, que neste momento não está a ser aproveitada, porque o heliporto não está certificado e dificilmente a ANAC nos dará essa possibilidade, e temos também uma via de circulação de excelência até, portanto, ao aeroporto. E, portanto, não estamos aqui a pôr em causa a inativação do heliporto. Neste contexto, parece-nos que avançar por uma estrutura modular vai ter aqui uma dupla função. Estamos a ganhar tempo, porque é uma estrutura que em 60 dias está erguida, sobretudo a parte da urgência, permitirá que haja uma saída do serviço de urgência da CUF e que se concentre em serviços no perímetro do hospital, que essa também é uma pretensão muito reivindicada pelos profissionais de saúde, e que, em simultâneo, irá crescer e terá, naturalmente, outras valências viradas também para a urgência, desde já bloco operatório, uma zona de imagiologia, tem 2 zonas de internamento e possivelmente também será possível alocar aqui um bloco de partes que não existe na CUF, apesar de funcionar uma maternidade, mas não temos um bloco de partes com toda a especificidade que isso acarreta, uma zona de cuidados intensivos e uma zona de cuidados intermédios. Havendo esta estrutura, nós temos aqui uma estrutura de retaguarda para que possamos, numa fase inicial, trazer tudo o que está fora do perímetro do hospital. Claro que me pode dizer, mas não vão construir um edifício de raiz naquela zona. Neste momento nós queremos ganhar tempo. E é avançar com uma estrutura modular, e também aproveito para fazer a pedagogia de forma muito saudável, que é, nós não estamos a falar de contentores, estamos a falar de módulos pré-fabricados. Portanto, são estruturas de qualidade e que estão sujeitas a regras muito específicas, tal e qual como um hospital, nomeadamente em questões de segurança, de saneamento, de energia, de telecomunicações. Portanto, há toda aqui uma panóplia de serviços e de obrigações que têm de ser necessariamente cumpridas para que nunca seja colocada em causa a segurança do nosso utente. Portanto, numa fase inicial, essa será a função da estrutura modular, que permitirá esse retorno ao hospital, essa concentração, e também permitirá que os profissionais de saúde percebam efetivamente que o Governo Regional, ao trazer esta estrutura, está a pensar no futuro. Sendo certo que o futuro o que é que obriga? Temos de repor, quanto antes, o maior número de camas disponíveis na ilha, porque, como já referi, estamos a funcionar abaixo daquilo que é a capacidade. Cerca de metade. Exatamente. Queremos, nesta fase inicial, e contamos até ao final do mês de junho, reabrir a ala nascente. Essa reabertura não foi feita até agora, porque é necessário que a mesma seja feita em segurança. Além de a energia, o sistema elétrico, neste momento haver energia naquela zona do hospital, esta é funciona de forma transitória, mas há toda uma panóplia de testes que terão de ser feitos, nomeadamente à qualidade do ar e da água. Nesta semana, entre hoje e amanhã, deslocar-se-á à região engenheiros do Instituto Superior de Qualidade para fazerem essa avaliação do ar e também da água, que depois, como terão de ser feitos exames microbiológicos, esse resultado dessas análises demorar mais cerca de 1 a 2 semanas até ficarem concluídos. Mas contamos que a ala nascente seja reativada. Há aqui a possibilidade de serem repostas cerca de 200 camas, que é um número bastante significativo que vem acrescentar àquele número que já existe, e com isto queremos desmobilizar o posto médico avançado, porque também reconhecemos que numa fase de emergência, naturalmente teve a sua função e ainda tem, mas que é necessário trazer doentes com algumas especificidades para um perímetro com maior segurança, junto da ala nascente. É necessário também, nessa ala nascente, uma vez que estamos a falar de um número significativo de doentes, cerca de 200 doentes,
ter equipas especializadas para apoio de emergência, não é? Se surgir uma emergência, embora não havendo uma unidade de cuidados intensivos, mas haver dentro dessa ala camas que possam alocar este tipo de utentes que tenham uma descompensação clínica e que precisem de um apoio mais intenso, e haver essa possibilidade. E assim, numa fase até ao final do último trimestre deste ano, estamos aqui a concentrar serviços. Em simultâneo, o plano funcional e desenvolvimento do hospital terá de ser pensado, quer pela própria direção clínica, quer pelo Conselho de Administração, e com base em vários aspectos, desde já na perspectiva da atividade, daquilo que tem sido a atividade assistencial do hospital ao longo do último ano, e na perspectiva de crescimento, pensar um plano para o seu desenvolvimento, em que se incorporem naturalmente novas valências que não existiam na data do incêndio, mas que é intenção do Conselho de Administração, da Direção Clínica e do Governo Regional de continuar a diferenciar este hospital, a dar-lhe mais capacidade, a torná-lo ainda mais atrativo, para que continuemos a fixar e a renovar o nosso corpo clínico. Esta ala nascente, então, quando é que será possível abri-la? Disse que havia aqui algum atraso devido a estas análises. Exatamente. Contamos que até ao final do mês de junho a ala nascente esteja preparada para receber os doentes. É mesmo a questão das análises, a qualidade, portanto, receber os resultados destas análises, e depois penso que a transferência de doentes sinto que está envolta em alguma complexidade, mas com excelente articulação que tem havido entre os diferentes serviços envolvidos, até porque vai obrigar a que haja um transporte coordenado de utentes que estão no posto médico avançado. Portanto, tem havido essa abertura, quer do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros, através da necessidade de transporte, para que possamos aqui articular uma transferência com sucesso. E no fundo, depois, tendo em conta, falou aqui de novas valências, se pensar em novas valências, já estão identificadas que valências é que poderiam ser? Esse é um trabalho que está a ser desenvolvido pelo Conselho de Administração, nomeadamente pela Direção Clínica, mas, como deve calcular, é um trabalho exaustivo e que terá de ter naturalmente a colaboração por exemplo, dos diretores de serviço de todos os serviços do H10. Portanto, é um trabalho que naturalmente terá de ser estruturado, complexo, mas que, sem sombra de dúvida alguma, é o trabalho que o Governo Regional quer ter para efetivamente termos um hospital novo com uma projeção de futuro. E, portanto, segundo percebi, não haverá obras propriamente a decorrer no hospital enquanto não for redefinido este plano funcional? É assim, há situações identificadas que terão de ser corrigidas. Conforme eu lhe disse há pouco, nós neste momento a nossa capacidade do bloco operatório está a funcionar abaixo do que aquilo que era o habitual, portanto as 6 salas de cirurgia programada. Mesmo instalando 2 salas de bloco operatório no hospital modular, as 2 da CUF e as 2 da Clínica do Bom Jesus, nós temos ainda que pensar nas cirurgias que são feitas de urgência e na cirurgia de ambulatório. Portanto, há a possibilidade de identificar situações que tenham de ser corrigidas a nível do bloco operatório. Estou a recordar-me no sistema de renovação do ar, que tem de ser corrigida essa situação para que o bloco operatório possa voltar à sua funcionalidade. Não quer dizer que nós não, de forma parcelar ou de forma faseada, não se reative, por exemplo, o bloco operatório para dar resposta e eventualmente recuperar listas de espera. Essa é uma situação que está em cima da mesa, que está a ser avaliada e estudada pela direção clínica e que naturalmente poderá ser uma das soluções. À data de hoje, essa intervenção ainda não foi feita e, portanto, não é com segurança que posso dizer que vamos abrir ou reativar o bloco operatório amanhã. Em que molde é que vai ser concretizada a comparticipação financeira do Estado aos investimentos que têm sido necessários, portanto, a esta comparticipação dos prejuízos, e se há algum avanço para além do compromisso que foi assumido propriamente pelo Governo da República? Houve já um compromisso, houve já uma solicitação da parte do Governo da República para que se identificassem as áreas do Governo Regional envolvidas diretamente nesta matéria, desde já saúde, finanças e infraestruturas.
para que, penso que no início de julho, e após a elaboração de um relatório em que já constarão todo o levantamento que eu referi há pouco, que está a ser aprimorado, possamos reunir efetivamente. Foi indicação, a sugestão do Governo da República que fosse criado um grupo de trabalho que envolvesse estas 3 áreas setoriais a nível da região e a nível nacional. Também envolverá o Ministério das Finanças e o Ministério da Saúde. E, portanto, naturalmente existirão reuniões, serão apresentados, portanto, dados em concreto em relação à despesa efetuada, em relação àquilo que têm sido as nossas dificuldades e concretamente, o que está aqui em causa serão os 85% da despesa que será apresentada. E isto incluirá o novo hospital, digamos, vamos falar do novo hospital renovado, digamos assim. Não consigo dizer se à data de julho já terei, é pouco provável que no início de julho já tenhamos aqui um projeto de futuro. A senhora Ministra foi bastante clara nas suas palavras e que referiu que o Governo Regional teria abertura para nos ajudar aqui na deconstrução, para não gerar aqui mais dúvidas, mas na edificação de um hospital novo. E a dívida de 960 milhões de euros da saúde ficará aqui afetada? Haverá aqui um agravamento com esta situação do H10? São situações à parte. A dívida da saúde diz respeito a um tempo da Saldassor, que quando foi extinta tinha uma dívida de 815 milhões, peço desculpa, e que vem-se somar aos 145 milhões de dívida que este Governo Regional herdou quando tomou posse, com a extensão da Saldassor. Portanto, não é uma dívida que agora esteja a ser gerida diretamente pelo Serviço Regional de Saúde. Agora, isto é como nas nossas casas, quando já há uma dívida para trás, nós estamos sempre a correr atrás do prejuízo. E ainda dou-lhe, por exemplo, a questão da EDA, que ainda recentemente foi notícia. Efetivamente, há uma dívida muito significativa dos hospitais à EDA, mas posso lhe dizer que a antiguidade dessa dívida é de 2015. E também posso lhe dizer que a herança deste Governo, a nível da EDA, a data de 31 de dezembro de 2020, era de 15 milhões de euros. E, portanto, nós estamos sempre a correr atrás do prejuízo porque continuamos a ter de pagar dívidas muito significativas e avultadas que herdamos. Não estou com isto a querer fugir àquilo que são os compromissos do Governo Regional, mas temos um setor que, como é público, tem um subfinanciamento, que é crónico, sem sombra de dúvida, que tem levado a um esforço adicional do Governo Regional e ainda no ano passado, além daquilo que foi o orçamento do Serviço Regional de Saúde votado no orçamento para 2023, foi feito um reforço de 20 milhões, porque efetivamente reconhecemos essa necessidade. Agora, que também lhe posso dizer de forma bastante clara, e se basta consultar aquilo que são os documentos, nunca o setor da saúde teve orçamentos tão elevados conforme tem tido desde 2021. Com esta situação do incêndio, tornou-se evidente o hospital-centrismo, chamemos-lhe assim, dos cuidados de saúde aqui na região. Esta catástrofe mostrou de algum modo que é necessária uma reorganização do Serviço Regional de Saúde? É claro que perante aquilo que são infortúnios, nós podemos sempre aproveitar para pensar e repensar a nossa organização. A questão de ser um hospital central, eu penso na minha intervenção inicial, falei e dei argumentos nesse sentido. Estamos a falar de um hospital que tem maior número de recursos humanos, tem uma diferenciação de valências que os outros hospitais não têm, mas isso não quer dizer que os outros hospitais não tenham a devida importância no Serviço Regional de Saúde. Naturalmente, tem essa importância. Eu refiro aqui também à questão dos cuidados de saúde, que houve aqui algum desinvestimento, portanto, uma recentração no hospital de cuidados que depois... Certo. Isso é aquilo que eu costumo dizer, é que assistiu-se durante alguns anos a uma política hospitalocêntrica, ou seja, veio tudo parar o hospital, vem tudo pressionar o hospital e no caso em concreto da Ilha de São Miguel, isso é por demais evidente. Basta ver que os centros de saúde tinham valências de internamento que foram sendo encerradas ao longo dos anos e a questão da pandemia fez com que alguns desses serviços depois não voltassem efetivamente a serem reabertos. Nós temos na Ilha de São Miguel centros de saúde com capacidade para terem serviços de internamento. Inicialmente a questão que se colocava é
os centros de saúde que funcionam no âmbito dos cuidados de saúde primários não têm que ter recursos humanos diferenciados para seguir doentes de internamento. Portanto, os médicos de medicina geral e familiar, ou mesmo os médicos de clínica geral, não têm na sua formação essa valência, a não ser que optem por fazer um estágio, embora que limitado, em internamento, por exemplo, de medicina interna. Portanto, nós não podemos simplesmente obrigar esses clínicos a fazerem a valência de internamento se não tiverem essa intenção. Contudo, e atendente àquilo que tem sido a evolução no setor, é nossa intenção reativar esses serviços de internamento e recorrer, por exemplo, à telemedicina para que diariamente ou regularmente possa haver aqui um apoio dos médicos hospitalares a estes centros de saúde mais distantes, ou até mesmo uma deslocação física, em alguns casos, para que deem esse apoio. Portanto, é importante acabar com esse centralismo. O caso das urgências também é por demais evidente, e o serviço de urgência do H10, à data de 3 de maio, infelizmente estava mais do que saturado, e, portanto, esta também é a janela de oportunidade para repensarmos o funcionamento daquele serviço de urgência, e lá está, com uma estrutura de retaguarda, neste caso a estrutura modular, e um serviço de urgência que tem obrigatoriamente de ser repensado. Não funciona da forma habitual, da forma que nós gostaríamos, desde já pela sua planta arquitetónica. Eu recordo que os serviços de urgência dos hospitais mais modernos são uma valência de open space, não é que o próprio clínico, tendo uma ilha central onde trabalha, consegue ter uma visão sobre um vasto número de doentes, e isso também confere mais segurança. Portanto, há toda aqui uma própria planta arquitetónica que tem de ser alterada e tem de ser adequada à realidade. Ainda voltando aos centros de saúde, dou, por exemplo, aquilo que é a nossa intenção, e também um projeto que já foi apresentado no final do ano passado, que diz respeito ao Centro de Saúde da Ribeira Grande. Felizmente, com todas as dificuldades que o velhinho Centro de Saúde da Ribeira Grande apresenta... Era, aliás, isso que eu ia dizer, apesar de estar a dar aqui um apoio importante ao hospital, tem lacunas significativas. Sim, sem sombra de dúvida, mas ainda bem que temos um Centro de Saúde da Ribeira Grande nesta fase, porque lá está, tem a possibilidade de 28 camas de internamento, e estamos a fazer obras noutra parte que estava desativada para que se possa aumentar também este número de camas, e num futuro próximo ficarmos apenas concentrados estrutura modular, Centro de Saúde da Ribeira Grande, e deixar a CUF para situações de emergência, ou até para alguma redundância que é necessário ter. Pronto. Em relação ao Centro de Saúde da Ribeira Grande, o projeto que está pensado para o novo Centro de Saúde também já tem em conta algumas destas preocupações. Nós temos uma área muito significativa de utentes naquele concelho, como é sabido, e, portanto, é natural que o Centro de Saúde da Ribeira Grande, cujo principal propósito neste momento está cingido aos cuidados de saúde primários, mas que deve ter a possibilidade de ter um serviço de urgência com uma dimensão considerável, ter, por exemplo, uma sala de pequena cirurgia que possa até aliviar a pequena cirurgia ou alguma parte de cirurgia de ambulatório que é feita no H10, não é? E que, além de uma zona de internamento que até à data esteve sempre mais direcionada para a rede regional de cuidados continuados, possa eventualmente ter camas de internamento para dar apoio a situações que não careçam de uma vigilância tão apertada, mas que carecem de um internamento, sendo certo que tem de haver aqui uma sinergia entre os profissionais de saúde do Centro de Saúde da Ribeira Grande e do Hospital do Divino Espírito Santo. E já há uma localização escolhida, terrenos? Quando é que será formalizada? Neste momento estamos essa é uma informação que também é pública, em que eu não consigo precisar a direção, mas o terreno já está escolhido, já inclusive no plano de investimentos para 2024 já há uma verba quer para a aquisição do terreno, quer para a elaboração de um projeto de execução, e neste momento contamos realizar entre o final do mês de junho e o próximo mês de julho o contrato de promessa, compra e venda do referido terreno. E agora, passando aqui ao Hospital Digital, que é um dos grandes projetos financiados pelo PRR na saúde, em que ponto é que está, no fundo?
que balanço é que se pode fazer e quando é que será possível efetivamente ter aqui uma ligação dos vários sistemas informáticos e uma ligação de operabilidade. Exatamente. É um número difícil. Pronto, nós neste momento, e após ter sido já adjudicado o projeto MUSA, que era um modelo único de saúde nos Açores, com custo total de 3,5 milhões, já estamos numa fase em que, portanto, o vencedor do concurso já está a trabalhar a vários níveis. É nossa intenção que no último trimestre deste ano possa ser lançada uma primeira versão da aplicação, do portal, quer do portal do utente, quer do portal do profissional de saúde. Estamos neste momento a trabalhar para que isso aconteça. As equipas estão muito direcionadas também para a definição do próprio logotipo, para que possamos ter aqui um marketing forte e que incentive os próprios utentes do Serviço Regional de Saúde a procurarem a aplicação, para ver nessa própria aplicação que informação é que lá consta, também para a sua satisfação. Este é um projeto, efetivamente, arrojado, complexo, desde já, como referiu, pela questão da interoperabilidade, mas é efetivamente a grande meta do Hospital Digital, portanto, aquilo que é o investimento do PRR no setor da saúde e que, naturalmente, estamos muito empenhados em atingir essas metas. E, portanto, respondendo de forma direta à sua pergunta, contamos que no último trimestre deste ano possa haver um primeiro draft para que se possam começar a fazer os acessos e daí pôr também não só a informação direcionada ao utente, mas de forma faseada pôr a comunicar os diferentes sistemas do Serviço Regional de Saúde. Agora, uma última pergunta, não posso deixar de fazer, que é relativa aos recursos humanos. Há aqui várias carreiras de profissionais de saúde na área da saúde a reclamarem aqui uma revisão e, portanto, há processos que estão mais avançados do que outros. De um modo assim muito global e geral, qual é que é o ponto de situação, nomeadamente da carreira médica? E falou-se há pouco tempo ainda de uma espécie de regime de exclusividade. Exatamente. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Primeiro do que tudo, tem sido o governo de coligação que efetivamente deu passos em concreto no descongelamento das carreiras que há muito estavam congeladas. Portanto, não houve no passado essa preocupação. Claro que quando descongelamos os enfermeiros, naturalmente os técnicos superiores de diagnóstica e terapêutica também vieram reivindicar os seus direitos e bem, assim como a carreira médica. Em relação à carreira médica, aquilo que tinha sido feito na legislatura anterior foi uma diferente majoração, um diferente pagamento no trabalho suplementar, portanto no valor da hora extraordinária. À data de hoje já deu entrada na Assembleia Legislativa Regional, está a ser, penso que, debatida em comissão, o diploma que prevê, portanto, o descongelamento da carreira médica, que, recordo, estava congelada desde 2008, e o que está negociado e acordado com os sindicatos é a atribuição de 1,5 desde 2009 até 2018, sendo certo que também temos o compromisso de fazer um sistema de avaliação para esta carreira que também à data de hoje não existe. Além deste compromisso, também já foi tornado público e é a nossa intenção a abertura de uma mesa negocial para definir outras questões relacionadas com a própria carreira médica e com a reorganização de vários serviços médicos, nomeadamente a nível dos cuidados de saúde primários. Eu recordo, por exemplo, a região não funciona a nível dos cuidados de saúde primários com unidades de saúde familiares. Portanto, temos núcleos de saúde familiares, mas que funcionam de forma distinta daquilo que são as unidades de saúde familiares modelo B, em que há aqui uma preocupação em que as equipas atinjam objetivos e são majoradas também conforme os objetivos que atingem. Portanto, esse é um dos pontos que está em cima da mesa, só a título de exemplo, e também outros pontos, não só para os cuidados de saúde primários, mas para especialidades hospitalares. Em relação aos regimes de dedicação, a nível nacional, houve a implementação, a possibilidade de forma voluntária dos médicos aderirem ao regime de dedicação plena. Na região é preciso adaptar esse diploma pelo facto, por exemplo, daquilo que eu acabei de referir anteriormente. O diploma nacional prevê também algumas alterações a nível das unidades de saúde familiares modelo B. Nós, na região, como não as temos, não podemos simplesmente implementar o diploma. E, portanto, é a intenção, porque apesar de, a nível nacional, o Governo ter avançado com esse regime, não foi consensual entre ambos os sindicatos. E, portanto, estamos abertos, efetivamente, a receber os contributos para melhorar este regime de dedicação plena e, por que não, avançar com o regime de exclusividade, porque, efetivamente, acreditamos que este regime de exclusividade
devolveria mais e melhores condições ao trabalho médico e, consequentemente, mais proteção e melhor resposta aos utentes do Serviço Regional de Saúde. Portanto, é uma negociação que vamos iniciar no final do mês e estamos naturalmente abertos à conversa e a melhorar aquilo que está em cima da mesa. Em relação aos técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, foi feito um primeiro diploma ainda em 2022, que reposicionou os técnicos com base no sistema de avaliação, que foi gerado um acordo de pagamentos em relação aos retroativos gerados por esse desempenho. Essa primeira fase está praticamente concluída, portanto, o primeiro diploma, a maior parte dos técnicos estão reposicionados e com os retroativos pagos. Há situações excepcionais que não estão resolvidas porque são específicas e têm suscitado algumas dúvidas jurídicas, mas, o grosso modo, estará, à data de hoje, resolvido. Posteriormente, há a chamada Lei 34, que vem reposicionar novamente estes técnicos a partir do ano 2022. Portanto, o nosso compromisso, juntamente dos sindicatos, é de avançar com essa reposição. Não foi feita no início do ano porque era uma medida que estava inscrita no orçamento para o ano 2024 que foi chumbado. Contudo, voltámos lá a inscrever para o orçamento que foi votado e aprovado no passado mês de maio. E, portanto, é nossa intenção, com a sua publicação, e já estamos também a diligenciar nesse sentido, porque surgem sempre dúvidas de interpretação jurídica em relação à elaboração das listagens, porque cada caso é um caso, não é um processo tão linear quanto inicialmente nós pensávamos, e requer que haja uma interpretação da lei entre os vários departamentos do Governo, entre DRS e a DROPEP, e, portanto, estamos nessa fase de conciliação da interpretação jurídica para que depois os serviços possam iniciar essa elaboração de listas e naturalmente, reposicionar, sendo certo que serão gerados retroativos para os quais também pretendemos avançar com um plano de pagamentos que será negociado, obviamente, com os sindicatos. Em relação à carreira de enfermagem, eu recordo que este Governo teve a ousadia de melhorar aquilo que tinha sido previamente acordado em setembro de 2020, em vésperas de eleições, com o último governo socialista que esteve em funções, em que o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses chegou a um acordo de atribuição de 1 ponto para os enfermeiros da região. Foi o governo de coligação que voltou atrás e adicionou mais meio ponto na avaliação dos enfermeiros, prefazendo 1,5 pontos do ponto de vista da avaliação de desempenho. Portanto, não há aqui a mínima dúvida que o Governo Regional está empenhado em regularizar todas as situações, em continuar a fazer uma avaliação das situações que têm vindo a surgir, e digo isto porque numa primeira fase já foram reposicionados enfermeiros, naturalmente foram gerados retroativos, porque também era uma carreira que estava congelada há imenso tempo e que foi feito um acordo de pagamentos que está em vigor até 31 de dezembro de 2028. É totalmente falso que desde que eu tomei posse não tenham sido pagos valores aos enfermeiros. Efetivamente tivemos a possibilidade de esclarecer, mas eu quero daqui voltar a insistir que entre abril de 2023 e abril de 2024 foram pagos mais de 3 milhões aos enfermeiros da região autónoma dos Açores. Não estou aqui a pôr em causa que é um valor exagerado, não. É o valor que corresponde e que diz respeito aos enfermeiros pelo trabalho que têm prestado ao Serviço Regional de Saúde. Há situações que estão pendentes? Naturalmente sim, tem acontecido com as outras carreiras médicas, mas também foi este Governo que ainda está a pagar o bónus César, os cerca de 12,5% acordado com os sindicatos, da altura ainda do Governo de Carlos César, o próprio nome assim indica. Portanto, há um empenho deste Governo Regional em continuar a fazer pagamentos aos senhores enfermeiros. Na legislatura anterior foram pagos mais de 10 milhões e, portanto, eu estranho que haja aqui uma tentativa de aproveitamento desta situação em dizer que o Governo tem uma dívida com os senhores enfermeiros, porque também, felizmente, temos essa percepção que a classe de enfermagem reconhece isso. Os outros sindicatos que se sentam à mesa com o Governo Regional têm esse conhecimento, percebem naturalmente que há imensas dificuldades, desde já pelos valores que são gerados, porque a carreira não era descongelada há imenso tempo e, naturalmente, quanto mais tempo passar, estão sempre a gerar retroativos.
A nossa intenção, e ainda no dia 3 de maio, houve uma reunião com todos os sindicatos, foi feito um ponto de situação, foram debatidas várias ideias no sentido de perceber se efetivamente estaríamos a falhar em alguma interpretação. Foi explicado ao Sindicato dos Enfermeiros Portugueses o que é que estava aqui em cima da mesa, a situação essa que foi compreendida quer pela Ordem dos Enfermeiros, quer pelos outros dois sindicatos, e portanto é com alguma estranheza que eu tenho vindo a assistir a situações menos corretas, se me permite o termo, da parte de um sindicato de forma específica. Eu não estou a pôr em causa o facto de os profissionais de saúde sentirem a necessidade de enviar cartas à Secretaria. É uma forma de lutarem pelos seus direitos, muito bem. Agora, a questão é tentar passar uma imagem e uma mensagem que o Governo Regional continua a ter uma dívida perante os enfermeiros da região autónoma dos Açores, quando foi este Governo Regional que teve a opção, que tomou a opção de valorizar e dignificar a carreira de enfermagem. No âmbito do orçamento de 2024, o que está previsto é continuar a reposicionar quem tem de ser reposicionado, é dar a devida atenção aos enfermeiros gestores, que são gestores de carreira e naturalmente têm de ser reposicionados como tal. Situação essa que também vai gerar retroativos, porque também já não é feita há muito tempo. Temos ainda os enfermeiros que ficaram num escalão intermédio e que estão a perder pontos, não foram reposicionados de forma devida, isto também pelo grau que são considerados enfermeiros especialistas e ficaram num limbo que tem de ser corrigido. E, naturalmente, há essa abertura, foi uma norma inscrita no orçamento para corrigirmos essas situações. Tudo isto vai gerar um novo plano de retroativos, além de que, no passado mês de junho, foi publicado um decreto legislativo regional que também vem reposicionar os enfermeiros a partir do ano 2019, que à data de hoje estão maioritariamente reposicionados, mas que também gerou um plano de pagamentos de retroativos e, portanto, estamos aqui a falar de valores muito avultados que não podem ser pagos de uma só vez. E é por isso que mantemos um contacto próximo com os sindicatos, com a Ordem dos Enfermeiros, que compreendem esta situação e, na sua maioria, valorizam o esforço do Governo Regional em ter avançado com o reposicionamento que até à data não tinha sido feito e que também tem mostrado a abertura para que, de forma tranquila, consciente de valores avultados, se possa gerar um plano de pagamentos adequados que o Governo Regional naturalmente tem toda a intenção em cumprir. E, portanto, a situação neste momento é esta. Só para terminar, uma palavra também para os estágios, que são os novos técnicos auxiliares de saúde, que foi uma carreira criada a nível nacional, que a região não teve qualquer tipo de interferência e que naturalmente é obrigada a aplicá-la à região. Tivemos reuniões com os sindicatos, é um decreto-lei que foi criado na República sem que nós tivéssemos sido ouvidos, que não é um decreto-lei de interpretação fácil, porque há situações que não estão totalmente esclarecidas. Não queremos naturalmente gerar aqui injustiças dentro da própria classe, reunimos com os sindicatos, chegámos a um possível acordo, penso que estamos no bom caminho e também a breve prazo serão incorporados na carreira de técnicos auxiliares de saúde os assistentes profissionais do Serviço Regional de Saúde. E os contratos Covid também estarão... Exatamente. Os contratos Covid, uma situação também que já se arrasta há algum tempo, de necessidades de trabalhadores que foram contratados no âmbito da pandemia e que efetivamente nós percebemos que à data de hoje são necessidades permanentes. Portanto, não representam propriamente um custo para o Serviço Regional de Saúde, porque já trabalham para o Serviço Regional de Saúde. Aqui o que nós queremos dar-lhes é dignidade, integrá-los e ter a possibilidade de lhes fazer um contrato de trabalho à semelhança de outros funcionários que trabalham lado a lado com eles e, portanto, é uma situação que com a publicação a breve prazo do Orçamento Regional será inteiramente resolvida. Sr. Secretário, muito obrigada pela entrevista. Obrigada. Nada, obrigado eu.